centro? A todo centro. A toda autoridade. Ao fisco, não é? Ao governo. Parai. Aí veja o que diz. Aqui tributo, você tem que pagar o quê? Tributo. Aqui imposto, imposto. Aqui respeito, respeito. E aqui honra, honra. Diga amém, amado. É assim que a Bíblia nos ensina. Você tem que andar de acordo com o que diz a lei, porque senão você pode entrar em maus lençóis. Terceiro ponto interessante: homens de Deus exercem ou exerceram um papel político em momentos críticos da história e foram divisores de águas. Por esse trabalho aqui, por exemplo, José. Que político foi José? Quando foi? Político abençoado, salvou seu povo. Salvou seu povo de uma nação pagã. Foi o grande político. Moisés foi o grande político. Josué, Gideão, Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Daniel, Neemias. Foram ou não foram políticos? Então a Bíblia é contra a política? Esses homens exerceram o poder público com lisura, honradez e sabedoria. Então pode ser político e ser honrado? Pode ser político e dar bom testemunho? Claro. Quarto lugar, Aristóteles afirma que o homem é um ser político, e somos. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. O que significa isso? Ele não pode ter partido nenhum, mas ele é político. Ele pode não ter partido nenhum, mas ele está envolvido até as orelhas na política. Até mesmo aquele que opta por não ser político, ele está tomando uma posição. A posição de não ser. Estou entendendo? Eu posso ser e eu posso não ser. Aquele que diz que eu não sou, também está tomando partido. Está claro ou não? Não existe um ser apolítico. Não existe eu não faço parte da política, a política não está em mim, eu não preciso de política. Não existe esse ser. Todos nós somos, de certa forma, políticos. Ok? Tentar ser apolítico é cair no escapismo. Vou tentar escapar, mas de toda forma ele está dentro da política. Politicamente podemos classificar as pessoas em três grupos. Primeiro, os alienados. Temos alienados em política? Tem um bocado. Tem um bocado. Tem um monte. O que mais tem são as pessoas alienadas. Crente principalmente também. Tem muito crente alienado na política. Ou não tem? Tem muito crente que não sabe nada de política. Tem muito crente que nem quer se envolver e termina já se envolvendo sem querer. Em segundo lugar, temos as pessoas conscientizadas. Eu sou consciente de que eu tenho um papel político para exercer, só que eu não sou partidário. Eu não tenho partido, mas eu sou consciente da minha posição política. A maioria, grande parte é assim. Espero que todos aqui sejam. Grande parte é assim. E em terceiro lugar tem os engajados, aqueles que realmente estão ali exercendo cargo público, estão engajados diretamente na política. E qual dessas três partes você faz? Não existe outra opção. Ou você é alienado, ou você é conscientizado, ou você é engajado. Não existe outra categoria quando se fala de política. Está claro até aqui, amados? Está vendo? Podemos continuar? Então vamos lá. A política na história bíblica, rapidinho, no Velho Testamento você pode ver isso desde o patriarcado até a monarquia, quando o povo de Israel institui o rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi? Saul. Deus é quem governava o povo, né? Não era democracia não, quem governava ali era teocracia. Deus é quem governava. Até quando o povo disse, olha, todas as nações têm rei. Por que a gente não tem o nosso rei? Deus se opôs? Deus era a favor ou contra? Ficou a favor ou contra Deus?
dessa posição. Ei, irmão, vamos lá, vocês conhecem a Bíblia, não? E aí, Gilberto, esse que eu falo, mano? Tá doido pra falar? Assim, eu entendo que Deus quer consentir com a decisão do mundo, mas não é a vontade dele. A vontade dele é continuar vontade. Desde tudo mais que Deus. Muito bem. A gente poderia dizer assim: não era a vontade soberana de Deus que Israel tivesse um rei, mas ele exerceu a sua vontade permissiva. Deus permite que Israel tenha um rei, embora esta não seja a sua vontade soberana. Está claro ou não? Muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes Deus não quer que a gente faça determinadas coisas. A vontade soberana dele não era aquilo que você quer fazer, mas você quer fazer. Aí Deus diz: quer fazer? Então permite. Agora lá na frente você vai quebrar a cara. Está entendendo? Não é a vontade soberana, é a vontade o quê? Permissiva. Deus permite, mas depois ele vai se arrepender. Embora que, apesar de Deus permitir não ser a vontade soberana dele, se Saul tivesse obedecido a Deus, Deus tinha estabelecido o trono de Saul. É o que diz a palavra de Deus. Mas como ele foi desobediente, Deus tirou. E Deus deu a quem? A quem? A Davi. Então vamos lá. Só para entender. No Novo Testamento tem também muita política. Jesus está inserido num contexto totalmente político. Tanto é que quando Jesus veio, alguns discípulos pensaram que ele ia restabelecer a ordem política. Pensavam que ele ia ser contra o imperador, contra César. Pensavam que ele ia libertar o povo judeu do cativeiro romano. Mas a libertação de Cristo era outra. Eles não entenderam. Eles pensavam que era uma libertação política, mas era uma libertação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jesus vai ser político ou não? Vai. Vai governar todas as nações lá de Israel. Vai governar, meu filho. Jesus é chamado rei dos reis. Vai chegar um dia que o povo, que os homens vão reconhecer que há um governo justo, que quem vai fazer esse governo é o leão da tribo de Judá. Vai ser o maior governo da maior justiça já vista sobre a face da terra. E vai ter mensalão, não vai ter nada disso. Vai ter nada disso. Então, no Novo Testamento, os partidos de Jesus eram os fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios. Todos esses eram partidos também, tanto religiosos quanto políticos, porque eles exerciam também função política. Quem foi que condenou Jesus? Quem foi que levou Jesus para o tribunal? E quem tinha sido o tribunal romano, que a Roma que estava dominando ali? Foi os fariseus, juntou com os saduceus, para fazer isso. Estão entendendo? Porque eles tinham poder político também. E é o ciclo social de Jesus, na parábola do samaritano, ele mostra que nós devemos ter essa visão ampla e romper com as barreiras políticas. Por quê? Qual é a diferença aí, irmãos, dos samaritanos para os judeus? É uma diferença totalmente política. Aí Jesus vem e rompe com essa diferença. Amém? Amém ou não? O que acontece hoje com a igreja? A igreja não tem rompido os partidos políticos. Pelo contrário, a igreja tem dividido, ou se dividindo em partidos políticos e em posições políticas. E isso aqui está errado. Outra coisa, a igreja política na Idade Antiga, junto com os imperadores, dentro da história, não vou me ater muito a isso, para não perder muito tempo, mas dentro da história, vez por outra, a igreja se apoiava com os políticos, e vez por outra, a igreja ia contra a entidade política. Em quarto lugar, a igreja e a política no tempo dos reformadores, por exemplo, Lutero foi um homem totalmente voltado para a questão espiritual, mas que também foi um homem usado por Deus na área política, porque na reforma muitos imperadores romperam com a igreja católica para apoiar Lutero, inclusive defendendo Lutero
Por isso que a Igreja Católica não conseguiu matar Lutero, porque os imperadores que já não aguentavam mais a opressão da Igreja Romana estavam apoiando Martinho Lutero. O Calvino fez uma reforma tremenda em Genebra, na Suíça, uma reforma política. Ele participava do conselho da cidade, ele foi quem reorganizou a cidade, acabou com um bocado de coisa, instituiu líderes na cidade, fez algo tremendo. E, por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje nós temos as escolas públicas, temos ou não? Nós temos as particulares, mas temos as escolas públicas. A escola pública é mantida por quem? Por quem? Pelo Estado, pelo governo. Sabe onde veio essa ideia? De Calvino. Calvino foi quem institui o ensino gratuito nas escolas, porque naquela época, na época dos reformadores, só quem podia estudar era quem tinha muito dinheiro. As escolas daquela época era tudo a maioria era da Igreja Católica, né? Exatamente. Faculdades, ou então eram propriedades particulares, que só quem tinha, tem muito dinheiro podia estudar. Então Calvino estabelece que ele tinha esse princípio, ao lado de cada igreja, uma escola, tanto para alfabetizar, como para instruir, para que o povo começasse a ler a Bíblia. Porque só quem podia ler a Bíblia era o sacerdote católico. O povo não tinha Bíblia como nós temos hoje. E a gente vê os crentes hoje, de muitas vezes desprezando a palavra. Não sabe o trabalho que deu para que a Bíblia chegasse nas mãos da gente. Foi sangue, gente morreu para que a gente hoje tivesse a palavra de Deus, né, como a gente tem hoje. Amém? Não despreze a palavra. Então, só para a gente entender isso. Eu não vou demorar muito aqui não. A questão da modernidade e da pós-modernidade com favor de corrupção dos valores. Quando houve a questão das mudanças sociais, e aí nós poderíamos falar de Marx, de Michel Foucault, grandes pensadores filósofos, trabalham na questão da educação também. Até aqui no Brasil, o próprio Paulo Freire trabalhou muito pela melhoria da educação no Brasil, para tentar acabar com isso de analfabetismo que tem no país. E houve a questão da ditadura militar, e pegaram Paulo Freire e jogaram para fora do país. E aí a educação mais uma vez entrou em declínio. Estava dando aula de filosofia com as irmãs aqui do IFEC, explicando nessa questão que o governo, os poderosos, para manter o poder, eles têm que ter um povo ignorante. Porque se o povo começar a pensar, o que é que faz? Vão para a rua fazer movimento. Fala, o que não faz, né? O povo começou a se acordar, começou a pensar: epa, o negócio não está bom não. Por que vamos gastar bilhões, eu não sei se vai ser a data, 33 bilhões para construir estrada para a Copa? E cadê o dinheiro para a educação? Cadê o dinheiro para a saúde? Né? Que diz que não tem dinheiro. Como é que vai gastar esse dinheiro todo? O povo começou a pensar. E o povo que pensa, o povo que raciocina, não recebe tudo que se coloca em suas mãos. Diga amém, igreja? Amém ou não? Amém. Crentes também tem que ser assim. O povo de Deus tem que acordar, tem que pensar, tem que estudar. Não pode receber tudo que se dá, sem reflexão, sem uma análise. O povo evangélico muitas vezes é um dos povos mais tolos que tem. Eu digo com tristeza no meu coração. Sabe por quê? Porque o povo evangélico, ele não é um povo bereniano. Grande parte deles. O que é que o povo de Bereia fazia? Você lembra não? Paulo estava pregando, o que é que o povo de Bereia fez? Vou analisar. Chegar em casa, vou examinar as escrituras para saber se é assim mesmo que esse Paulo está pregando é verdade. Pastor, eu acho que o povo evangélico é muitas vezes muito besta. Eu acho que também isso tem muito a ver com o pastor, porque tem pastor que vem de procurar abrir a mente do povo para que o povo idolatre ele. Com certeza. Da mesma forma que acontece no governo, por que o governo não quer um povo que pense? Por quê? Se pensava o quê? Vai criticar direito, vai ver os erros,
Estão entendendo? Não vai aceitar tudo que ele quer. Não vai aceitar tudo que se faz, que se coloca. Em outras palavras, o governo vai continuar mandando. E o povo vai continuar obedecendo. Por que a política não acaba com a indústria da seca há muitos anos? Por quê? É falta de dinheiro? Como é que é falta de dinheiro? Teve 33 bilhões para construir uma Copa, para fazer uma Copa. É interesse político, porque enquanto o povo estiver mendigando, eles têm o controle. É ou não? O porquê da Bolsa Família, por exemplo, enquanto o povo estiver recebendo, eles têm o controle. Qual é o nome deles, da política, de forma geral? Não sei se é certo ou errado. Eu estou apenas fazendo uma leitura do negócio, né? Por que eles querem que o povo fique recebendo? Porque o povo que recebe continua onde? Sujeito, debaixo da autoridade deles, debaixo da vontade deles, regando e compram o voto dessa forma, e cria um povo viciado. Ou não é verdade? Um povo que não quer se desprender dessas migalhas que o governo dá, porque ele não quer estudar, ele não quer crescer, ele não quer correr atrás. Claro, tem casos e casos, né? A gente que é pobre, não tem condição de nada, nunca teve oportunidade, mas é isso que o povo quer, que o governo quer, e o povo se sujeita a essas coisas. Da mesma forma, um pastor que não quer que o povo pense, por quê? Para que o pastor continue exercendo o poder, a autoridade. É o tipo de autoridade que é uma autoridade, né, déspota, né, de você exercer o poder e a influência pela força. Então, tem muitos assim, ou não tem? Se você não obedecer, você vai ser disciplinado, né? Eu não aceito o que você diz, que você tem que aceitar o que eu digo. Olha, tem assim, muito. Vamos lá, vamos continuar, vamos começar a conversar, vai ter uma hora daí de terminar. A supremacia dos valores da reforma em relação aos padrões humanistas do futuro dos povos católicos. Essa questão onde várias disputas religiosas, políticas aconteceram desde a reforma até aqui. O cara a contra-reforma se deu também porque a Igreja Católica disse: olha, aonde vocês chegarem com a reforma, tá bom, vamos combinar aqui o seguinte: os países que são católicos vocês não entram mais, e os países que são protestantes a gente não entra mais. Aí o Lutero protestou contra essa opinião, por essa negociação. Por isso que a partir daí nós ficamos conhecidos como protestantes. Foi por causa desse protesto que o Lutero fez. Vamos lá, continuando. O povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha de seus representantes. Eu não vou ler o texto, senão fica muito longo, mas Deuteronômio 17, 14 ao 20, vai falar de como se deve exercer, ou como se deve escolher um líder. Depois você lê em casa, que é interessante. Deuteronômio 17, 14 ao 20. Que tipo de líder é esse? Primeiro, um governante que não se dobre diante da sedução do poder, do sexo e do dinheiro. E essa é uma grande tentação para quem está no poder. Essas três coisas são terríveis, e as pessoas gananciosas têm abraçado essas coisas e têm destruído o seu governo. Segundo, o povo de Deus não deve ser omisso, mas líder na questão da política. É o que diz Deuteronômio 28, verso 13. Nós temos que tomar posições, quer queiramos, quer não. A atitude de omissão não corresponde aos princípios de Deus, nem à expectativa de Deus. Ora, o que é que a Bíblia diz? Aquele que pode fazer o bem e não faz, o que acontece com ele? Comete o quê? Está pecando. Alguns irmãos já viram até os irmãos dizer o seguinte: olha, na política eu voto em branco. Eu voto em branco, eu não quero me comprometer com esses candidatos. Agora pense um pouquinho: se você votar em branco, você querendo ou não já está se comprometendo. Ou não está? Você não está exercendo o seu papel de cidadão
consciente, porque você está dando a oportunidade que alguém não preparado exerça o poder. Amados, vocês são jovens, eu também sou, mas se a gente for pensar no que o Brasil chegou até aqui, para nós termos o direito a votar, foi muita coisa. Foi muita coisa. É porque o brasileiro tem memória curta. Mas se você precisar, vá ver o que era a ditadura. Vá ver o que era o Brasil sendo governado pelos militares. Depois a gente consegue o direito de votar, o povo hoje está desprezando o voto. Eu só não concordo com o dever de votar. Eu só não concordo com o dever de votar. Com o dever de votar. Porque na verdade é uma obrigação. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, o candidato ele tem que conquistar o eleitor. Porque lá ele não é obrigado a ir para a urna. Estão entendendo? Por isso tem aquelas prévias e tal. Ele vai ficar listado em aquela luta para poder ganhar o voto das pessoas. E aí é uma questão dele, de princípio dele. Mas vamos lá. O cristão preparado está em vantagem para governar. Claro, o cristão que conhece a palavra de Deus tem essa vantagem do governo, que é quem tem a Deus e conhece a sua palavra, que a gente vê em Provérbios 28:5 e Provérbios 26, verso 1. O cristão não pode associar-se com pessoas inescrupulosas, mas infelizmente isso tem acontecido. Mas não podemos associar, que diz Salmo 94:20 e Provérbios 25:26, que se a gente se associar, nós vamos estar cometendo os mesmos pecados, é o que muitos deputados fizeram. E a bancada evangélica sofreu até hoje com isso. Agora uma palavra simples para a gente responder. Afinal, o que é política? Eu acho interessante essas coisas assim. Às vezes a gente diz, eu não concordo com política, eu sou contra a política. Mas se você perguntar, e o que é política? Muito não sabe responder o que é política. O que é política? É o derivo da palavra polis, né, que é governar a cidade, mais ou menos isso aí. Muito bem, alguém concorda, discorda, tem mais alguém que queira dar outra opinião? Alguma foi tudo com medo, né, de falar. Quando vocês dizem algo mais, está no campo, quem está aqui para aprender, juntos. O que é política? Para você dizer que é contra ou a favor, você tem que saber o que é. Sim ou não? Não, só contra isso. Como é que você é contra, você não sabe o que é. Só contra a política. E o que é política? Política, o vocábulo político vem do grego polis, que é cidade. A política, pois, procura determinar a conduta ideal do Estado pelo que seria uma ética social. Entendam isso. A política procura determinar a conduta ideal do Estado pelo que seria uma ética social. Né? Ou seja, isso é uma definição simples. Na área da política significa justamente isso. Essa compreensão da ética da cidade. O que é política? Política que nós vivemos todos os dias. E a gente não percebe isso. É como a gente fala no curso de filosofia que eu estou dando, todos nós somos filósofos. E quando você vai falar de filosofia, aí muita gente, quando eu comecei a dar a primeira aula, de filosofia, é um negócio chato. Todos nós somos filósofos. Filosofia significa simplesmente o amor ao saber, o amor ao conhecimento. Você gosta de conhecer ou não? Quem gosta de conhecer as coisas aqui? Quem gosta de fazer pergunta? Quem gosta de ser curioso por alguma coisa? Todos. Todos vocês são filósofos. E dizem que o maior filósofo é a criança, né? Quem dá de tudo. Exatamente, a criança é uma grande filósofa. Eu falei isso na sala de aula. E os pais, muitas vezes, interrompem essa criatividade do filho. Como ele, por que esse filho está com essa? Por que tanta pergunta, menino? Cala a boca, menino. Fica perturbando a pessoa. Porque ele quer conhecer, ele quer saber. E isso é filosofia. Todos nós queremos saber, queremos conhecer, e estamos exercendo, sem saber ou não, a filosofia. A mesma coisa é a política. Todos nós temos a nossa conduta como cidadãos, sim ou não?
Por exemplo, você tem lei na cidade, você tem que obedecer ou não? Quando você está de carro, por exemplo, quando tem um sinal vermelho, você tem que parar ou não? Sim ou não? Se você não parar, o que acontece? Pode acontecer um acidente. Ou seja, isso são as normas, as leis, e é o que a gente fala de ética. As leis que regem determinada população, determinado grupo, e todos nós temos a nossa ética. Não existe ninguém sem ética. Sabia disso? Não existe ninguém sem ética. Mesmo o político, que é ladrão, ele tem a sua ética. Até o ladrão, até o bandido tem a sua ética. Ou não tem? Tem a sua ética. Ele tem as suas normas, suas leis. E às vezes, se o bandido não respeitar, aí vocês sabem o que acontece com ele. Coisa está pisando. Vamos para frente. Princípio de Deus que deve reger a política. Vamos lá. Primeiro não. Continuando. O povo de Deus precisa votar em representantes que amem a justiça. Esse é o primeiro princípio. O povo de Deus precisa votar em representantes que amem a justiça. O povo não está trabalhando em favor do político, mas o político é que tem que trabalhar em favor do povo. Quem é que paga o político? O povo. Quem é que o político trabalha para quem? Para o povo. Para você. Você é o patrão do político. Se você é o patrão do político, se o seu político não está trabalhando bem, qual é o nosso dever? Ué, irmão? Tirá-lo, não votar nele mais, tirá-lo. Ou pressioná-lo, cobrá-lo. É isso que a gente não faz. É isso que a igreja não faz. Ou não? Por isso eu uma pergunta simples aqui. Você se lembra do senador que você votou na campanha passada? Quem se lembra, levanta a mão. Não tem senador, não. É sério ou não é essa questão? Você se lembra do deputado federal que você votou na campanha passada? Vamos para frente. O político precisa olhar com especial atenção para os pobres e necessitados, ou seja, precisa ter uma política social humana e justa. Isso que o político tem que ter, uma necessidade dele de olhar com atenção para os pobres e necessitados. Se ele não faz isso, ele é um mau político. Fé político. A política é a busca do bem comum, do bem da polis, do bem da cidade. Por isso não pode ser partidária, nem de grupos. Eu não sou político para os crentes, ou eu não sou político para os católicos. Para quem é político tem que ser político para todos, para a cidade, para a polis. Política é a busca do bem comum. Por isso a política tem sempre a ver com a sociedade e com a sua vida também. Ou não? Você acha que você votando branco, você vai estar isento da política? Você acha que você justificando seu voto, você vai estar isento da política? Claro que não. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que a gente faz dia a dia, com o seu salário. Quem é que vota? Com relação ao aumento de salário. Quem é que vota a sua aposentadoria? Pode ser pouco, mas quem é que vota? Os políticos que você colocou lá, porque você se omitiu. Então quem se omite não tem razão de reclamar. Está claro ou não? Se você se omitiu, você não pode reclamar. Os ausentes não têm razão de nada. Mesma coisa acontece, por exemplo, numa eleição na igreja. Nas reuniões mensais da igreja, nós temos coisas para resolver. Você tem que dar o seu voto, que nós temos aqui uma democracia participativa e representativa. Eu sou representante de vocês, mas quem é que vota? Quem é que vota na igreja? A igreja que vota. Nós temos assunto para resolver. A gente coloca em votação na igreja. Cada voto seu é especial e é único. O voto pioneiro
está aqui na igreja, que se batizou a semana passada, tem o mesmo valor do voto de um crente que está aqui há 30 anos. Sabia disso? É ou não é? Tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. Então, se você não vem para a Assembleia e a gente decida algumas coisas, você tem direito de opinar?